O livro de Levíticos nos diz que, a respeito do que pode comer-se, isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Barbatanas são nadadeiras. O comentário adventista sobre Levíticos 11:9 diz, aqui ele faz a diferença entre os animais limpos e os imundos que vivem nas águas. Os que têm tanto barbatanas como escamas são permitidos. Os que não têm barbatanas, ou que não têm escamas, ou que não têm barbatanas e escamas, não são permitidos. Ao indicar o que se pode comer, se eliminam todos os outros. Então é bem simples. Talvez o único peixe que ofereça alguma dificuldade é o atum. Para alguns o atum é de pele, para outros não é de pele. Mas vejam, esta empresa do Brasil, Coqueiro, é uma das maiores conserveiras de peixes, sardinha e atum, principalmente. No site dele está escrito o seguinte: perguntas frequentes comparando sardinhas com atum. Como eles se diferenciam um do outro? Pelo tamanho e suas características. A sardinha tem entre 50 e 80 gramas e tem seu corpo coberto por escamas. O atum, para ser comercializado, deve ter peso entre 1 e 12 quilos, mas a média de tamanhos é de 2 a 5 quilos e tem seu corpo coberto por pele. Isso que fala a Coqueiro. Aí um irmão do Espírito Santo, não, da Bahia, ele não ficou muito satisfeito com a resposta e enviou um e-mail e recebeu esta resposta: agradecemos seu contato com o nosso serviço de atendimento ao consumidor Coqueiro. Com relação ao seu questionamento, esclarecemos que o atum é peixe de couro e de escama. E aí eles dizem, o corpo é de couro e contém escamas na cabeça. O povo come o corpo, né? Mas tem mais um detalhe. A maioria das pessoas considera o atum um peixe de pele, mas isso acontece por conta do tamanho e quantidade das escamas do atum diferirem daquelas encontradas em outras espécies de peixe, como as da sardinha, por exemplo. As escamas do atum são muito pequenas e estão mais concentradas na cabeça. Atenciosamente, atendimento ao consumidor. Bom, eu estive na Universidade Federal de Ponta Grossa e tinha uma bióloga com doutorado em ictiologia, peixes, e me deu uma aula de peixes e de cobras. E ela é categórica: o atum é um peixe de couro. O que ele tem aqui no pescoço, tá, são as pseudo-escamas, não são escamas, mas ele tem toda a característica de um peixe de couro. Agora, para mim isso passou de ser um problema. Se é de couro, é de escamas, deixou de ser um problema realmente. Por quê? Porque hoje estamos numa situação bastante diferente. Este documento é logo a introdução do documento da Associação Norte-Americana do Coração. E ele fala dos contaminantes ambientais, principalmente metilmercúrio, dioxinas e bifenilas policloradas. Então está escrito o seguinte: estas e outras substâncias estão presentes em níveis baixos nas águas frescas e oceanos, mas são bioconcentradas na cadeia alimentar aquática, de modo que seus níveis são geralmente altos nos peixes predadores e mamíferos marinhos mais velhos e de maior tamanho. Então entrou na cadeia alimentar aquática e compromete praticamente tudo. Este outro documento foi emitido no ano 2005, mas a situação não tem melhorado de lá para cá. Ao contrário, o mercúrio é um problema que vai agravando-se. Por isso que eu não substituí o documento. E eles dizem que a poluição pelo mercúrio é global, está no mundo inteiro, difusa, está em todos os lugares e é crônica, permanente. Então isso está na água, está na terra, está no ar. Em todos os lugares nós temos contaminação com mercúrio. Agora, doses elevadas podem ser fatais, mas não é o caso. Doses relativamente baixas podem ter repercussões graves no desenvolvimento neurológico
e possíveis efeitos prejudiciais no sistema cardiovascular, imunitário e reprodutor. Então, tem sérios efeitos sobre a saúde. E eles dizem que a fonte de emissão é uma fonte natural, principalmente vulcões. Então, 6.000 anos de pecado, quantas erupções, e vai despejando matéria, e aí vai saindo mercúrio. Também, fontes adicionais, combustão do carvão, produtos manufaturados, inclusive amálgamas dentárias. E nesse documento fala de que se a pessoa já teve uma obturação com amálgama, é melhor deixá-la quieta, sabe? Porque na hora da remoção, aquela broca de alta rotação, a temperatura acaba emitindo um gás de mercúrio muito tóxico. Porque aí vai refrigerando, mas no ponto ele aquece. E aí vai saindo esse gás. Então diz no documento, é melhor não remover as obturações da amálgama. E o consumo mundial é 3.600 toneladas por ano, 75% utilizado na extração do ouro. Aí se utiliza muito mercúrio. Fabricação de pilhas e acumuladores, indústria de cloro e álcalis. E o mercúrio é persistente e no meio ambiente pode transformar-se em metilmercúrio, que é a forma mais tóxica. E observe agora. A exposição ao mercúrio ocorre principalmente através da alimentação. O metilmercúrio concentra-se especialmente na cadeia alimentar aquática. E o metilmercúrio, aqui que está o grande problema. O organismo tem umas barreiras para impedir que setores críticos sejam prejudicados. Por exemplo, cérebro. Então tem uma barreira que se chama sangue-cérebro, que são artérias muito finas, e impede poluentes penetrar nessa barreira. Mas o metilmercúrio atravessa. Por isso que produz danos no sistema nervoso. E a outra barreira é para o feto, se chama barreira placentária, também são uma rede de artérias. E o metilmercúrio também atravessa essa barreira. Esse que é o problema. E o que acontece? Inibindo potencialmente o desenvolvimento mental, mesmo antes do nascimento. Então, o metilmercúrio tem problemas. Aí a Organização Mundial da Saúde estabeleceu algumas recomendações para o mercúrio. 5 microgramas por quilo de peso do indivíduo ao dia. Quer dizer, para uma pessoa de 60 quilos, não poderia ingerir mais do que 0,3 miligramas ao dia de mercúrio. Isso para minimizar os efeitos. Mas é um problema, como você sabe quanto mercúrio tem o peixe? Não tem como ver isso. Aí o Ministério da Saúde no Brasil tentou melhorar a recomendação. No que se refere ao mercúrio, diz, peixes predadores, ingerir não mais do que 1 miligrama por quilo de peixe. E ficou na mesma. E para outros peixes, não mais do que 0,5 miligrama por quilo. Isto é, poderia consumir até o dobro dos outros peixes. Por que os predadores são mais prejudicados? Porque eles, como se alimentam de outros peixes, vão trazendo para si todo o mercúrio que contaminou os outros e vai acumulando na gordura. Quando o ser humano come o peixe, traz todo o mercúrio dessa cadeia de peixes, um alimentando-se do outro. E aí tem especificações para o chumbo arsênio. Agora, em 2005, esta revista Saúde, da editora Abril, retirou amostras de peixes do supermercado de São Paulo e os levou para o Laboratório de Controle de Alimentos da Secretaria Municipal de Saúde. E eles mediram quanto tinha mercúrio por quilo. De fato, o cação, que é um peixe predador, tinha 1,47 miligramas por quilo. E 47% acima do recomendado. Tá? Os outros peixes estão abaixo do recomendado, quer dizer, aceitaria-se até 0,5 miligrama por quilo. O que mais tem o atum, com 0,13, pacu 0,11, pescada branca 0,10. Os outros têm salmão 0,09.
Mas isso não significa que não seja problema, porque o mercúrio vai acumulando na gordura. Então chega uma hora que o problema de saúde aparece. Não é um efeito imediato. Então, o que é extremamente prejudicial é que tenha acima de 1. Isso já mais rápido tem o efeito. Bom, aqui nos Estados Unidos são mais rigorosos quanto às recomendações. Esta Agência de Proteção Ambiental adverte: mulheres grávidas ou a engravidar e mais no aleitamento, limitar seu consumo de peixes a uma refeição por semana de 180 gramas, devido aos efeitos prejudiciais sobre as crianças. E recomenda crianças limitar o consumo de peixes a 60 gramas por semana, que é um pedacinho de nada, né? Por causa do mercúrio. E o FDA, que é o órgão regulador aqui de medicamentos e alimentos, recomenda mulheres grávidas ou mais no aleitamento e crianças eliminar completamente suas dietas, e aqui dá uma lista enorme de peixes predadores, começando com o tubarão. Mas eu coloquei o cação, que é o mais utilizado lá no Brasil. Tá? E limitar o consumo dos outros peixes a 360 gramas por semana, considerando 3 a 4 refeições de 90 gramas, para minimizar a exposição ao metilmercúrio. Quer dizer, não é para evitar os danos produzidos pelo mercúrio. E recomenda para outras pessoas, além das anteriores, podem consumir até 210 gramas de peixe por semana, com níveis de mercúrio em torno de 1 ppm, uma parte por milhão, que seria 1 miligrama por quilo de peixe. E até 420 gramas de peixe por semana, com níveis de mercúrio em torno de 0,5 miligramas por quilo de peixe. Você pode comer o dobro porque tem metade da contaminação. Só que isso se torna bem pouco prático. Mesmo aqui, eu acredito, no supermercado, eu acho que você não tem informações do grau de contaminação dos peixes. Você teria que ir à procura de informações no site do FDA para saber quais são os níveis de contaminação por área de pesca. Mas ainda teria que saber aqui no supermercado qual a procedência desses peixes. Mas é um problema sério. Isso aqui está um pouco ao norte de Boston, é a cidade de Haverhill. Eu estava saindo a caminhar e me chamou a atenção esta construção que estava dentro do lago. Foi no mês de março, estava terminando o inverno, ainda o lago estava congelado, e quando me aproximei, vi esta placa, que diz que é uma área de abastecimento de água potável para a cidade. E está todo congelado. Bom, esse é um parque que rodeia o lago, tem algumas residências, mas não se vê nenhum córrego com detrito no lago. Eu dei a volta inteira. Tá? É muito limpo, é a fonte de água para abastecimento da população. E o que diz a placa? Lago Pentucket foi a única fonte de abastecimento de água potável para a cidade de Haverhill. E agora está conectado com um aqueduto ao Lago Quenosa, e ainda faz parte do sistema de abastecimento de água potável. Aí eu fui caminhando em direção ao Lago Quenosa, que está do outro lado de uma estrada, e me encontrei com essas duas placas: área de abastecimento de água potável. E nesta segunda é muito impressionante. Aviso à saúde pública: o Lago Pentucket, em Haverhill, peixes contaminados com mercúrio. Ao público em geral, por favor, não consuma nenhum dos peixes procedentes destas águas. Pesque-os e ponha-os de novo no lago. Quer dizer, se nesse lago você tem peixes contaminados com mercúrio, o que você pode esperar de todos os outros peixes? E essa é uma região que não tem indústria. A água está contaminada, mas os níveis são baixos. E eles entram na cadeia alimentar aquática e aí se concentram os peixes. E os peixes vão, como se alimentam de peixinhos normalmente,
eles vão acumulando. E como você come os peixes maiores, traz todo o mercúrio para si. E não somente a água ali que está contaminada com mercúrio, aqui, ali e lá, em todos os lugares. Até os peixes do aquário estão contaminados com mercúrio, porque a contaminação é geral. Bom, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, falando a respeito das dioxinas, diz que este outro poluente, é um grupo de compostos químicos com estruturas químicas e características biológicas comuns. Existem centenas de compostos distribuídos em 3 famílias muito relacionadas. Qual a característica das 3 famílias? Todas têm cloro. Tá? As 3 têm cloro. As 2 primeiras, a CDDs e CDFs, são subprodutos de uma série de atividades humanas e processos naturais. Não são produzidos intencionalmente. Quer dizer, a vida do ser humano já vai gerando. De que maneira? Podem ser formadas pela combustão e incineração de lixos municipais e a queima de combustíveis, como lenha, carvão, óleo, incêndios florestais, fumaça de cigarro, etc. Então, imaginem 7 bilhões de pessoas, um pouco mais, no mundo inteiro. E isso a atmosfera carrega para diversos lugares. E esta Agência de Proteção Ambiental diz que as dioxinas são produtos indesejados de muitos processos industriais que envolvem reações com cloro. Por exemplo, preparação de agrotóxicos, pesticidas, indústria polimérica e têxtil, fabricação de fibras sintéticas, branqueamento da celulose e papel pelo cloro, etc. Quer dizer, tem uma aplicação muito grande. E aí surgem as dioxinas como subprodutos. As dioxinas são compostos extremamente persistentes. E observem, grande parte da exposição atual é devido às emissões produzidas pela atividade humana de várias décadas atrás. Quer dizer, poderia-se mudar todo hoje, o estilo de vida do ser humano, a atividade do ser humano, e ainda estaríamos participando da contaminação das dioxinas. São encontradas na maior parte do mundo. Quando liberadas no ar, podem ser transportadas a longas distâncias. Quando liberadas na água, tendem a sedimentar. E observe aqui, podem ser concentradas nas cadeias alimentares. Os animais têm uma concentração maior que as plantas, água, solo ou sedimentos. Estão presentes também na fabricação de pesticidas, agrotóxicos. Mas onde eles se encontram em maior quantidade? Nos animais. Porque a exposição maior às dioxinas ocorre através da dieta. E observem, mais de 95% provém da alimentação das gorduras animais. E aqui há mais uma razão. Eu fico pensando, quando o Senhor diz toda a gordura é minha, sabe? Não era apenas para livrar-nos de doenças cardiovasculares, diabetes e tal. Porque Deus sabia, Ele conhece o futuro. Nós hoje estamos participando de uma realidade que o Senhor já conhecia que iria acontecer. Então o ser humano foi criando um sistema de vida. Precisa de agrotóxico? Precisa de agrotóxico. Tudo isso que aqui fala, a fabricação de fibra, por exemplo, fibra têxtil, precisa. Branqueamento de celulose e papel, precisa. Tudo que se faz com papel hoje. Mas aí são produzidas dioxinas e acabam entrando nas gorduras e afetam o ser humano. Agora, o que acontece com a exposição a níveis baixos por tempo prolongado? Esse que é o problema. Estudos realizados com animais mostram efeitos prejudiciais na reprodução e desenvolvimento do feto. Agora, este outro órgão, o Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, emitiu um documento a respeito das bifenilas policloradas. Eles dizem que são usados em transformadores elétricos, equipamento de resfriamento,
materiais de isolamento e pesticidas como DDT, lindano e toxafeno. E são chamados poluentes orgânicos persistentes. São produtos voláteis ou semivoláteis, geralmente utilizados em regiões templadas e tropicais. Só que observem aqui, são aplicados lá, sabe? Mas vejam o que acontece. Transportados em forma gasosa pelos ventos das regiões mais quentes para as mais frias, são precipitados através da chuva e da neve. Não é absurdo? E observem aqui, quanto menor é a temperatura, menor é a velocidade de biodegradação, favorecendo o aumento da concentração destes poluentes orgânicos nas regiões mais frias. E observem que loucura. Atualmente, as grandes concentrações de pesticidas, de agrotóxicos, encontradas nos mares estão no Oceano Ártico, estão no Polo Norte. Veja o caminho que segue, porque vão sendo carregados pelos ventos. Assim como nas regiões onde estes poluentes orgânicos foram utilizados, nas regiões mais frias, eles entram nas cadeias alimentares e se acumulam nos peixes, aves, mamíferos marinhos e no homem. E assim chega até nós. São chamados de destruidores endócrinos porque agem como se fossem hormônios. São responsabilizados por uma série de efeitos tóxicos, aumento da incidência de câncer de mama, próstata e dos testículos, danos ao sistema nervoso, doença do sistema imunológico e várias anomalias da reprodução, redução de cerca de 50% na contagem do esperma, infertilidade masculina, retração de testículos e até hermafroditismo. Quer dizer, tudo isso por conta das bifenilas policloradas. Atualmente, podem-se prevenir pelo menos 500 produtos químicos que antes de 1920 nunca estiveram presentes no organismo humano. Quer dizer, se fizer um exame de sangue, não um exame, sim uma análise, sabe, num laboratório de pesquisa, não um laboratório de análise clínica, e uma análise do sangue, se encontrariam todas as substâncias químicas inexistentes antes de 1920. E aí que a saúde vai sendo comprometida. Existem fortes indícios de que as mães transmitem alguns destes produtos para os seus bebês durante a gestação e a amamentação. E estas substâncias são capazes de interferir nas mensagens químicas, hormônios, de desenvolvimento dos bebês. E aí a saúde vai sendo comprometida. Por isso são chamados estrogênios ambientais. Agem como se fosse hormônio feminino. Alguns destruidores endócrinos, como DDT, reproduzem a ação do estrogênio no organismo, provocando o aparecimento de características femininas nos organismos afetados. E aí alguns meninos desenvolvem as mamas, principalmente. Sabe? Estima-se atualmente, isso aqui, esse atualmente, foi no ano 2005, 2007, naquele tempo. Estima-se atualmente em 250 o número de possíveis destruidores endócrinos, que são estas substâncias bifenilas policloradas. Decidiu-se pela eliminação de 10, produzidos intencionalmente. Exceção para o DDT, ainda a melhor opção para o controle da malária. Tá? Utilizado por 25 países, incluindo alguns dos mais pobres do mundo. Só que não fica lá, de lá carregado pelo vento. O DDT, desde 2001, não é mais usado pela saúde pública brasileira. O heptacloro, para combater fungos nas árvores, único poluente orgânico utilizado pelo Brasil, dos 10 poluentes considerados na proposta para eliminação. Aldrin, Eldrin, toxafeno serão eliminados totalmente. Clordano, dieldrin, heptacloro, mirex e hexaclorobenzeno serão eliminados com isenção para alguns países específicos. Bom, que ano foi isso? 2005. Ainda hoje se compra em qualquer loja de produtos agropecuários o mirex,
para que serve? Para controle da saúva, aquele granulado. Entende? Então, 2005, 2017, passaram 12 anos e ainda se continua, porque não tem como eliminar isso, que as pragas vão aumentando. Rio Paraguai, Cáceres, Pantanal Mato Grossense. Quando você pensa no Pantanal, pelo menos em São Paulo, toda pessoa, quando pensa em peixe fresco, vão pescar no Pantanal. Tá. O que me chamou a atenção, esses barcos se parecem navios que havia em Nova Orleans. São todos restaurantes. Eu fui caminhando até lá e um cheiro de esgoto insuportável. Eu falei, como o pessoal pode almoçar aqui? E depois eu percebi esta tubulação, que é para a coleta do esgoto da cidade. Então eu falei, não pode ser esgoto daí. Se nós continuarmos esta tubulação neste sentido, à direita, tem um dos tubos que não está conectado àquela tubulação e despeja o esgoto aqui. Está vendo essa mancha? Agora, aqui tem um passarinho, né? O que está fazendo esse passarinho? O passarinho sabe que os peixes vão comer esgoto e o passarinho vai pescar. Por isso que ele está ali. Ele está atrás dos peixes. E os peixes que vão no esgoto. Bom, esse tubo está nessa praia. É o único da cidade e os barcos estão bem para cá, né? Bem longe. Mas é o único tubo que despeja direto no rio. Todos os outros se conectam a esse coletor. Mas aqui tem várias coisas estranhas. Aqui não tem tampa no período da cheia, a água chega aqui em cima. Então, não vejo para que jogar o esgoto ali. Mas é pior ainda, se você continua por essa tubulação, despejam todo o esgoto aqui. Bem próximo estão os barcos. Eu não consegui entender qual foi a razão de todo esse investimento em coletar o esgoto e concentrar num ponto só. Afinal, então, e esgoto, né? Aqui você tem no Araguaia, aquele outro é o Rio Cáceres, uma casa no período das cheias, bem em meio da água. Aqui está o proprietário, seus animalzinhos, você percebe toda a galinha atrás dos porcos. Com que propósito? Comer dejetos. E são galinhas caipiras que produzem ovos caipiras. E o que me chamou a atenção, que tinha na igreja 3 pessoas com lepra. E na cidade tinha vários casos de lepra. E eu sei que o porco é hospedeiro do bacilo de Hansen, que produz hanseníase, sabe? A lepra. E estas galinhas vão comendo os dejetos e vão se contaminando. Esta irmã diz que esses peixes são fresquinhos, sabe? Mas eles se alimentam de muitos dejetos ali. E veja o que diz o Senhor. Em muitos lugares os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem, que se tornam causa de doenças. Isto se verifica especialmente onde o peixe está em contato com os esgotos. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas. De modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. E diz ainda, Deus não proibiu aos hebreus de comerem carne de porco, apenas para mostrar sua autoridade, mas por não ser apropriada à alimentação do homem. Encheria o organismo de escrófulas e, em especial, naquele clima quente, produzia lepra e doenças de várias espécies. Sua influência sobre o organismo naquele clima era muito mais prejudicial que em climas mais frios. Deus, porém, nunca destinou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias. Muitos problemas de cistocercose por causa disso. Bom, e o problema do atum piorou mais atualmente. Esta empresa americana, a Aquabounty, salmão modificado ao lado de outro normal da mesma idade. Veja o salmão modificado. E este é o normal. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, aprovou nesta quinta-feira a produção, venda e consumo
de um salmão geneticamente modificado para crescer na metade do tempo. É o primeiro animal transgênico destinado a servir de alimento no mundo. Em 2015, cientistas chineses anunciaram a criação de vacas leiteiras transgênicas mais resistentes à tuberculose. Então, em novembro de 2015, foi autorizada a comercialização desse salmão. A empresa de biotecnologia norte-americana Aquabounty, criadora do salmão, aplaudiu em comunicado a decisão do órgão regulador dos Estados Unidos. Seu peixe, batizado de Aquadvantage, é um salmão atlântico que recebeu o DNA do salmão real, uma espécie gigante do Oceano Pacífico. Graças a essa modificação, os peixes produzem mais hormônio de crescimento e podem alcançar em 1 ano e meio o tamanho típico dos 3 anos, que é o exigido pelo mercado. A empresa anunciou em 2010 a aprovação iminente de seu produto, o que ainda levou mais 5 anos em meio a protesto de organizações antitransgênicas. E o FDA não exige que o salmão Aquadvantage seja etiquetado como transgênico, já que, entre aspas, é tão seguro e nutritivo como o salmão atlântico não modificado geneticamente, fecha aspas, e abre aspas, e não é materialmente diferente, fecha aspas. Então, a situação do mundo está complicada demais. E se você começar a ver a questão dos transgênicos, estão criando gado bovino transgênico para produzir maior quantidade de carne, sabe? 30% a mais. Galinhas transgênicas sem penas. É isso mesmo. Com que propósito? Porque como o animal tem que crescer em base a hormônios, de maneira rápida, gera muito calor. E as penas não deixam dissipar esse calor. E aí aumenta a temperatura e o animal morre por asfixia, sufocado. Para evitar isso, tem que refrigerar com água e com ar. Isso custa dinheiro. Então, e ainda tem mais um problema. Na remoção das penas, faz com jatos de água quente, que retira as penas e gordura. Isso vai poluindo o meio ambiente. Então, há séries razões assim, plausíveis, entre aspas, para produzir um frango transgênico que não tem penas. E aí diminuem custos da refrigeração e também se elimina o problema da poluição devido às penas e à gordura do animal. Então, vocês percebem que nosso único caminho é preparar-nos para ir para o céu. Não existe outro. Não sei se você está acompanhando as notícias, o que aconteceu no Nordeste. Tem muitos municípios debaixo da água. Pernambuco, Alagoas, e uma cidade que eu estive fazendo uma semana de oração faz 2 meses atrás, está debaixo da água agora. Isso a uns 150 quilômetros do Recife. Então a situação está apertando por todos os lados, e aí que nós precisamos nos consagrar para sair deste planeta Terra. Bom, qual a situação hoje nos Estados Unidos? A estatística é 40 anos, do ano 1960 ao ano 2000. O câncer, essa linha preta, levemente crescente, apesar de todo aumento no conhecimento científico na área da fisiologia, medicina, e também o desenvolvimento na farmacologia e nos tratamentos, o câncer sem controle. E todas as doenças que estavam diminuindo estão se estabilizando e aumentando, e algumas já nos últimos 40 anos crescendo, como septicemia, infecção generalizada do sangue, um crescimento constante. E Alzheimer, esses 20 anos, um crescimento absurdo. Essa é a situação do mundo hoje. Como sair disso? Nós precisamos, primeiro, seguir as orientações do Senhor, uma mudança total no regime alimentar, por vários motivos. São 6.000 anos de pecado. Então nós estamos com um corpo debilitado, vulnerável, sabe? E estamos imersos num ambiente tremendamente agressivo.
tá? En todos os sentidos, água contaminada, ar contaminado, alimentos contaminados, está tudo contaminado. Bactérias, vírus, tá? Radiação. Então, é muito difícil o organismo resistir. Por isso que os hospitais não estão dando conta, tá? E os problemas de saúde não estão sendo resolvidos e as pessoas vão carregando com esse peso da doença sem solução. Então, o que o Senhor nos apresenta? Uma mudança no estilo de vida, e para isso precisamos da ajuda do Senhor, porque está tudo registrado na mente, sabores, e costumes, hábitos, sabe? Como mudar isso? Só o poder da graça transformadora. E isso está ao nosso alcance, porque o Senhor veio justamente para nos trazer esse poder. E aí nós podemos fazer as mudanças. Estão animados ou não? Sim? Gente, nós estamos às portas do céu, então temos que nos animar. Mesmo que haja que abandonar tudo nesse mundo, daqui vamos para o céu diretamente, graças a Deus. Pois bem, você viu a importância desse tema, mas esta é só uma pequena parte do tema completo. Eu animaria a entrar no canal YouTube Saúde para a Eternidade. Aí você vai encontrar vários playlists. Agora, para ter uma visão mais ampla ainda, no playlist A Vida de Cristo, o Crescimento na Graça, você tem todo o fundamento espiritual do porquê a reforma de saúde é importante e como se encaixa no plano da redenção. Até a vista, amigo. Acredito que você vai ter grandes benefícios assistindo a esses temas. Até mais.